Fala pessoal, esse é o segundo vídeo dessa série que vai te fazer gerar milhões em equity. E nesse segundo vídeo, se você não assistiu o primeiro ainda, volta ali, clica no primeiro vídeo, assiste lá, que foi muito bacana. Eu dei uma introdução de toda a lógica por trás da construção de equity, como funcionam os cálculos, as projeções, a lógica por trás da construção de valor. E hoje nós vamos falar sobre churn e sobre como organizar equipes, líderes, gestores, diretores para que eles consigam atingir as metas estipuladas dentro de uma projeção, dentro de um valuation, porque senão também tudo vira apenas sonho, sem objetivo, sem meta. Então a ideia é que nós consigamos treinar e capacitar os nossos líderes e eles sejam responsáveis por determinados números, determinados indicadores que vão fazer com que você atinja os seus objetivos lá no Enterprise Value de chegar nos 50 milhões, tá bom? Então, nós temos que focar nos líderes, desenvolver os líderes e eles focam em desenvolver esses indicadores. Aqui está a grande sacada. E primeiro de tudo, nessa empresa que eu trouxe como exemplo, que já foi feito, já foi realizado esse mesmo processo de construção, uma das coisas que nós focamos de forma muito ativa, de forma muito forte, foi o controle do churn. Não adianta em nada eu ser muito bom em vendas, não adianta em nada eu ter uma equipe comercial que vai jogar cliente para dentro da minha base, se o meu time operacional não for bom em manter a boa qualidade da prestação do serviço, não conseguir manter esse cliente dentro de casa, ele acabar dando churn e saindo da nossa estrutura. Então, nesse caso, nós focamos muito em processos operacionais para garantir que o cliente ele fosse atendido em um tempo médio muito mais baixo, ou seja, o cliente entrava em contato, ele já tinha uma atendente esperando para atender ele, para ter um bom relacionamento, uma boa comunicação com o cliente e assim fazer com que esse cliente tenha uma boa experiência. Esse cliente tendo uma boa experiência, ele acaba ficando, mesmo que tenha um problema ou outro, né, e tu trata esse cliente bem, tu dá prioridade para ele, tu mostra que ele é importante, tu trata esse cliente com muito valor, a tendência é que ele continue e até indique outros clientes. Então, essa foi a primeira etapa. Mas aí vem um ponto. Como que eu garanto que isso vá se manter no dia a dia, que isso vai acontecer? Como é que eu faço essa minha ideia a nível estratégico chegar lá no operacional, no meu time? Existem 3 níveis, acho que esse é o primeiro ponto para deixar muito claro. Toda empresa existem 3 níveis de organização. Nós temos, primeiro de tudo, o nível estratégico. Depois nós temos o nível tático e depois o nível operacional. Então, esses 3 níveis aqui, imagina que é você, o nível estratégico, o tático são os seus coordenadores ou diretores, aí depende do tamanho de cada empresa e da hierarquia, e o operacional é quem executa as atividades no dia a dia. Então, se você tem uma estratégia, se você tem uma visão a nível estratégico e essa visão ela precisa acontecer lá na ponta, você tem que desmembrar essa atividade estratégica em tarefas táticas que vão virar tarefas operacionais. Mas mais ainda, para garantir que isso aqui realmente aconteça no dia a dia, os teus líderes, teus colaboradores precisam estar motivados com o dinheiro. Tá? Eu sempre falo que o incentivo do adulto é com a carteira, né? Então, como é que a gente consegue motivar e direcionar, alinhar o interesse dos líderes aos interesses dos sócios? Nós temos uma metodologia, uma ferramenta chamada OTE, que nós utilizamos nos nossos clientes. OTE se chama On Target Earnings, né? Quer dizer, são ganhos atrelados a metas específicas. Então, o modelo OTE, nós vamos ter algumas metas, tanto de comportamento quanto de resultado, e esse líder ou até colaborador, ele pode ganhar um variável baseado no atingimento dessas metas. Então vamos trazer de novo para a realidade lá do churn. Legal, o meu líder já sabe que ele precisa entregar um churn, por exemplo, de 0,9% ao mês. Essa é a meta de churn dele. Hoje a empresa está em 1,4%.
Se ele conseguir fazer com que a empresa atinja 0,9%, por exemplo, ele tem uma remuneração variável de R$ 3.000. Só isso, Pablo? Não, o ATL é composto por vários indicadores diferentes. Isso é o exemplo do churn, mas, por exemplo, a gente pode alinhar todas as áreas da empresa com base nessa mesma ferramenta, comercial. Comercial, um gerente, um diretor comercial, ele pode ter uma OTE baseada em CAC, custo de aquisição do cliente, nós falamos lá no primeiro vídeo, lembrando, se você ainda não viu, volta lá e assiste. E aí, esse cara vai ter uma meta de CAC de R$ 900. Essa é a meta de CAC dele. Lembrando, líder comercial. Ele pode ter uma meta também de ticket médio. Por quê? Porque eu posso vender pra caramba, reduzir o meu CAC, mas eu estou torrando o ticket para poder vender para mais clientes, ganhar na escala. Só que não necessariamente eu estou vendendo os meus melhores planos com uma maior margem de contribuição. Então, ticket médio precisa ser R$ 110, por exemplo. No meu primeiro vídeo, o meu ticket médio era 100, quero aumentar em 10% isso. Então, vou fazer com que esse meu líder desenvolva estratégias e busque e treine o time, capacite e crie ações no dia a dia para que a gente tenha um aumento desse ticket médio para R$ 110. Posso colocar aqui também quantidade de clientes. Então, quantos clientes novos esse líder tem que colocar? Pô, ele precisa colocar 150 clientes novos. E posso botar B2B. Se isso estiver dentro da minha estratégia, eu sou uma empresa que atendo no B2C, quero colocar clientes no B2B. Quantos? 30 novos clientes B2B. Então, notem que aqui nós definimos 4 indicadores principais que vão compor a minha receita variável desse líder. Então, ele tem esses 4 indicadores que vão dar para ele mais ou menos, vou reduzir aqui a tela. Ó. Então, ele tem esses 4 indicadores que vão dar para ele uma receita variável. Qual receita variável é essa? Isso você vai definir de acordo com a sua estrutura, tá? Mas vamos imaginar que esse líder aqui, ele tenha lá um salário de R$ 10.000 e ele tem também os seus variáveis, que pode chegar em mais 10. Então, eu vou colocar aqui 2.500, 2.500, 2.500 e 2.500. Ou seja, eu tenho R$ 10.000 de variável mais R$ 10.000 de fixo. Esse cara, se ele atingir todas as metas da tua empresa, esse diretor, ele vai ganhar um total de R$ 20.000. Então, você paga ele, incentiva ele com dinheiro, mas garantindo que ele está te entregando um determinado número, uma determinada meta. Estou usando R$ 10.000 aqui como exemplo, tá? Pode ser menos, pode ser mais, aí depende da tua estrutura aí como empresa, da tua estrutura de custos, despesas e tudo mais, tá bom? Vamos para a prática agora, vamos dar uma olhada na nossa ferramenta, como que isso ficaria. Vamos lá. Aqui nessa ferramenta, nós temos uma aba de liderança para poder equalizar, né? Equalizar essa visão estratégica, tática e operacional. O que, que a gente está buscando de ponto inicial e ponto final. E como que a gente faz com que os líderes, os diretores, estejam também alinhados a esse projeto, tendo uma remuneração variável de acordo com os indicadores que eles precisam entregar. Então aqui a gente tem a ferramenta de gestão de liderança. Eu vou cadastrar aqui primeiro o líder. Vou botar aqui Marielle, por exemplo. E vai ser a mari@empresamilionaria.com.br. Cargo CFO, área financeira. Data de contratação, vou botar uma qualquer aqui. Salário base, vamos botar 5.000. OTE, 5.000. Então aqui eu já tenho cadastrado o meu líder. Agora eu vou para a etapa de cadastramento das metas e KPIs.
Ó, vou adicionar uma nova meta. Aqui em OTE, que por exemplo é atingimento da meta de EBITDA. No EBITDA é uma meta percentual, eu quero que a Mari me entregue 40% de EBITDA e o bônus variável vai ser de R$2.000. Então, olha aqui, ó, se ela atingir 100%, ela ganha 2.000, se ela atingir 80%, 1.600, se ela atingir 120%, 2.400. Vou botar um peso na avaliação aqui de 25 e vou criar a meta. Ó, a partir da meta criada, agora eu tenho aqui o acompanhamento dela. Então, eu tenho o salário fixo, tenho o variável da meta, tenho a minha meta específica e eu posso ir criando essas metas conforme cada líder. Então, eu vou criar um outro aqui, atingimento da meta de geração de caixa. Quanto que a gente tem que gerar de caixa? 25%, por exemplo, e ela vai ganhar R$1.000. Não, acho que ela tem que ganhar mais, vai, caixa é mais importante até do que EBITDA, então vou botar aqui R$3.000. Então, atingindo a minha meta de caixa, ela ganha R$3.000. Ó. Agora eu tenho duas metas e eu posso acompanhar isso. A ideia é o quê? É alinhar os teus interesses, os indicadores que a empresa precisa alcançar com os teus líderes, para fazer com que eles atinjam esses objetivos, eles também possam ganhar mais dinheiro junto contigo e, consequentemente, a empresa como um todo, ela começa a ser autogerenciável. Eu começo a ter várias pessoas sabendo exatamente o que elas precisam fazer, quais indicadores elas precisam entregar, e assim elas irem crescendo e ganhando junto com a empresa, tá bom? Então, isso aqui, gente, dá para fazer, ó, com cada um dos líderes. Eu vou adicionar um outro aqui, o Joseph, por exemplo, joseph@empresamilionaria.com.br, cargo CMO, área comercial, CCO, 2020, salário base 5.000 e vou botar mais uma OTE de 5.000 só para exemplificar aqui, tá? Criei o líder, agora no meu diretor comercial, meu C-Level na área comercial. Vou ir para a aba de OTE, vou selecionar o líder Joseph e vou criar a primeira meta dele, que é, por exemplo, o que a gente tinha falado de metas comerciais, tínhamos falado de CAC, né? Custo de aquisição de cliente. O CAC já é um valor monetário. Então ele precisa atingir, vamos botar aqui, R$500 de CAC, vai? 500 é a meta dele. Isso vai ter um peso de 25%. O bônus variável, 2.500. Pronto. Então depois eu vou acompanhando isso mês a mês para ver se eles estão atingindo. E assim eu posso cadastrar todas as metas. E o legal é que a remuneração do líder vai ser baseada no atingimento delas. Logo, o monitoramento e a gestão desses indicadores vão ficar a cargo deles. E como o salário deles também depende de ter esse número bem ajustado, bem alinhado, todos os meses eles são obrigados a enviar esses indicadores, os resultados disso, para que a direção e o financeiro aprove o pagamento desse bônus, desse variável. Então, dessa forma, gente, nós conseguimos alinhar a liderança, tá? Fazer com que toda a liderança tenha o mesmo objetivo único, que está alicerçado lá na frente, que tem uma visão de futuro muito clara, um desenho muito claro, ano a ano, mês a mês, do que tem que faturar, qual a quantidade de clientes, como que a gente vai trazer esses clientes para dentro de casa. Então, todo o time, todos os teus líderes, eles podem ter um modelo OTE de remuneração para garantir que eles entreguem esses indicadores para ti e que eles também tenham uma bonificação, tenham um ganho variável em cima disso, tá? Então, esse aqui foi o segundo vídeo. Nós falamos de churn e alinhamento das lideranças para que você consiga atingir os resultados e as metas que nós definimos lá no GEP, no Growth Equity Projection, saindo de 4 milhões
para 50 milhões no prazo de 5 anos, tá bom? Então acompanhe o próximo vídeo aí e até logo.